Logo que eu comecei a ideia, eu comecei fazendo no chão. Literalmente no chão, não tinha mesa, não tinha uma mesa para colocar aquele rolo, né? Que o rolo era muito grande, para esticar o plástico, né? Para puxar do rolo o plástico para fazer. Então eu fazia no chão. Até que esse meu amigo ficou sabendo que eu tava fazendo no chão, né? Antes de eu pedir para ele ir buscar para mim mais material, quando ele ficou sabendo que eu tava fazendo no chão, foi ele que começou, né? Ele me ajudar. Ele providenciou umas tábuas de armário, ele conseguiu duas tábuas. Uma era maiorzinha que a outra, né? E aí eu fiquei usando aquela que era maior. Ele me conseguiu duas tábuas de armário e me levou lá. Graças a Deus, né? Pra ele ter acesso dentro de casa, né? Ele foi todo plastificado. Capa de chuva, máscara, tudo, luva. E aí também ele viu que para mim puxar o rolo, eu tava puxando assim, né? E o rolo vinha junto. Então aí ele também pegou umas madeiras lá que ele tinha e colocou na tábua para poder colocar o rolo ali para quando eu puxar o rolo girar, né? Ah, ele praticamente, se não fosse aquela mesa dele ali, eu não sei se eu ia aguentar ficar no chão, né? Fazendo no chão, porque dava muito trabalho, né? Eu levava bastante horas, bastante tempo. Eu levava bastante tempo para fazer cada uma, né? Depois, claro, com a prática e com a mesa me facilitou muito mais, eu conseguia fazer mais rápido, né? Mas igual eu levava um tempinho ali para fazer cada uma, né? E depois que eu conseguia abrir, fazer meu CNPJ, né? E aí fluiu melhor também, porque daí eu conseguia comprar em quantidade, né? E direto do fornecedor eu conseguia também um pouco mais de desconto, só que aí eu tinha que comprar em maior quantidade. E começou a ter muita busca desse material na pandemia. Então, todo mês ele subia o preço. Então eu ficava, meu Deus, né? Que tava cada vez mais caro o plástico, principalmente o cristal, né? Principalmente o transparente. Então eu tive que ir subindo o preço da cortina, porque tava ficando inviável, né? O valor do rolo. E nisso eu tive que ir subindo o preço, subindo o preço, subindo o preço para conseguir a precificação ali. Eu tive que ir subindo, né? Porque o material estava muito caro naquela época. Depois que passou a pandemia, ele voltou, baixou o preço, voltou ao preço normal, né? Mas eu lembro que eu ficava assim apavorada, porque todo mês que eu ia fazer reposição já era outro valor, né? E não era uma diferença pequena, era uma diferença gigantesca, né? Enfim, eu quis proporcionar para as famílias o que a minha família, o que eu pude proporcionar ali. Eu fiz uma e depois eu fui aperfeiçoando, né? Com o tempo eu fui aperfeiçoando. Eu fiz aquela por aniversário da minha irmã e com o tempo eu fui aperfeiçoando porque eu queria que ficasse perfeita, né? Já que eu ia fazer para vender, eu queria que ela ficasse o acabamento dela perfeito, né? Tipo, como boa virginiana que eu sou, eu queria que ficasse perfeito. Não, que não ficasse marca de cola, né? Que não ficasse torto, que não ficasse o plástico amassado. Cuidava para não amassar o plástico, para dobrar bonitinho e empacotar, né? Eu tinha todo esse cuidado, porque eu pensava assim, quando eu vender, quando as pessoas verem meu anúncio, eu quero que elas vejam que é feito por uma fábrica, né? Por uma indústria. Porque eu queria muito que as pessoas tivessem segurança de comprar de mim, né? Para passar credibilidade. Para elas verem, não, é um produto fabricado, né? Direitinho. E no começo eu fazia com fita, tudo com fita, né? Depois, conforme foi melhorando a situação financeira, né? Que foi vendendo, eu consegui investir numa máquina industrial, então, para fazer os acabamentos mais bonitinho, né? Mas igual eram umas máquinas industrial manuais. Então, elas faziam um acabamento melhor, principalmente ali na bainha dos ilhoses, né? No começo eu usava fita, uma fita branca, e depois eu comecei a conseguir fazer as bainhas, né? Com essa máquina. Então ficava um acabamento mais bonitinho, né? E eu lembro que foi a minha primeira aquisição, assim, a minha primeira conquista, né? O meu primeiro investimento alto, porque era bem cara aquela máquina, né? E que me facilitou, assim, também no do tempo, né? A colocação de fita demorava mais do que eu fazer na máquina. Mas igual tinha que plinçar ali, né? Posicionar o plástico na máquina, plinçar para ela ficar o acabamentinho, a bainha bonitinha, né? Igual tinha trabalho ali, bastante trabalho para fazer, né? Mas foi minha primeira aquisição. Então, no começo, como não tinha máquina ainda, né? Eu queria muito que ficasse assim, das pessoas olharem, os clientes que comprassem, né? Que olhassem e achassem que tinha sido feita por uma indústria mesmo, né? Por uma fábrica. Porque eu estava de fato fabricando, né? Mas que elas vissem assim que não achassem que tinha sido feito no em fundo de quintal, tipo, que era uma pessoa sozinha em casa fazendo, né? Eu queria que achassem que era de fato. Tanto que eu abri empresa, né? Eu coloquei o nome RSA Confecções e eu falava muito em nós quando eu falava com os clientes, né, de uma forma bem profissional, eu sempre falava nós da RSA Confecções, porque eu achava assim, se eu falar se eu pessoalizar, as pessoas não, as pessoas vão se sentir inseguras de comprar, né? Vão ver, é uma pessoa caseira em casa fazendo ali, né? Então eu sempre falava nós, eu dizia, nós era eu e Deus, né?
Claro, a minha mãe, depois que ela viu que eu tava ali atucanada, que eu sempre correndo, né? Ela se propôs a fazer os coraçõezinhos pra mim, a recortar os coraçõezinhos, que é os coraçõezinhos que eu colava na cortina, né? Tinha duas opções de cortina. Tinha a cortina com coraçõezinhos e a sem coraçõezinhos, né? Caso alguém não quisesse com coraçãozinho, tinha a que sem coraçãozinho. Mas a que mais saía era as com coraçãozinho. E aí a minha mãe às vezes passava também a madrugada comigo ali, cortando os coraçõezinhos, né? Pra de manhã eu já ir colando nasquelas cortinas que já estavam prontas. Assim, ó, vocês não têm noção do caos que era, da correria que era, para mim conseguir dar conta da demanda, né? Era caótico, assim. Então era minha tia, era minha mãe, que às vezes ficava ali olhando a minha filha, né? Pra mim poder trabalhar, porque minha filha tinha 6 anos na época. E tinha minha filha sempre na volta ali, querendo ajudar. Ai, Jesus. E aí ela também queria brincar. Às vezes eu olhava pra mesa lá que eu usava, a tábua, né, que eu trabalhava, tinha ursinho em cima. Até bati uma foto dos ursinhos em cima da tábua, né? E ela queria muita minha atenção, então era bem complicado, né? E era uma correria que vocês não têm ideia, vocês não têm ideia. E essa minha tia, às vezes também ela me ajudava cortando os caninhos, né? Porque como eu fazia a manga com cano, ela cortava os caninhos que eu fazia que eu fazia a junção do um no outro, né? Com um caninho maior, assim, ela cortava os caninhos pra mim. Então, de certa forma, elas me ajudavam ali, o pouquinho que fosse, mas me ajudavam, né? Pra já me adiantando, porque a cortina mesmo em si era eu que fazia, né? Então, não tinha o que elas fazer pra me ajudar. O que elas podiam fazer pra me ajudar é ter minha filha, olhar minha filha, né? Mas às vezes também era complicado, porque elas tomavam e tomam, né, medicações, e aí dava também, dependendo da medicação, às vezes dava um sono, elas precisavam também deitar. Mas sempre que podiam, elas davam uma olhadinha na minha filha para manter ela entretida lá, para mim poder trabalhar, né? E foi tanta demanda, que eu ficava, meu Deus, né? Eu ficava, meu Deus, meu Deus. Eu cheguei a comprar um mapa para só para ir pondo assim, eu colocava um coraçãozinho, um adesivinho em cada estado que eu vendia, né? Cada estado que eu vendia, eu colocava um coraçãozinho. Comprei um quadro, eu comprei um mapa só para isso, né? E eu ficava, meu Deus, né? Meu Deus, meu Deus. Tava indo pra tudo que é lugar do Brasil e eu fiquei algo que é feito pelas minhas mãos, né? Que as pessoas ninguém sabe, né? Porque eu sempre falava do não entender que era uma fábrica grande, né? E com uma equipe, né? E não tinha, né? Tipo, o setor de o setor de expedição, o setor de fabricação, vou falar com o setor. E, não tinha setor, tudo era eu, né? Mas tudo isso para as pessoas se sentirem seguras e passar credibilidade, né? De que eu tava, que era uma coisa séria, que eu ia fazer um excelente atendimento e que eu ia entregar um produto seguro, um produto bem feito, né? E eu tinha muito esse cuidado de mandar, assim, eu fazia até os testes de qualidade, né? Depois que eu finalizava tudo, eu puxava bem as mangas para ter certeza que não ia se rasgar, que não ia se abrir, né? Que Deus me livre, né? Deus me livre, algo feito por mim, vendido por mim, no momento ali do uso, acontecer de soltar, né? Ou se abrir. Então eu tinha muito esse medo, né? E eu sempre zelei muito pela minha reputação como vendedora lá no site, porque as pessoas podiam opinar, depois que adquiriam, né, o produto, elas podiam opinar. E foi muito gratificante. Assim, foi muito exaustivo. Era uma correria que vocês não têm noção. Foi muitas noites. Foram muitas noites em claro. Assim, deu ir dormir ali das 8 à 1 da manhã e já acordar e seguir fazendo. Um caos, assim, um caos. Mas foi muito gratificante. Foi muito gratificante mesmo, porque os feedbacks que eu tinha, sabe, eram incríveis. Os comentários das pessoas lá. Muitos não comentaram, né? Muitos não avaliaram, mas muitos avaliaram. Então, essas avaliações, sempre que vi uma avaliação, eu fazia um print da tela e postava nas minhas redes sociais, né? Eu lembro que eu comecei a anunciar, fazer os anúncios, e depois que me veio de fazer as páginas nas redes sociais, né? De novo, vou fazer umas páginas. É que como eu não tinha muito material de divulgação, né? Pro meu marketing, digamos assim, depois que eu fui tendo algum material, que eu fui fazer também as redes sociais para divulgar, para também poder direcionar as pessoas para os links, né? Para os anúncios das páginas de vendas que eu vendia. Para direcionar elas para as páginas de vendas, né? Que é onde eu vendia. E também para postar ali os registros. E eu lembro também que eu tinha que ficar sempre na internet vendo se aparecia alguma notícia, algum registro com a minha cortina, porque as pessoas que adquiriam, como elas adquiriam pela internet, pelos sites, né, elas normalmente não marcavam a empresa ali, né, a RSO Confecções, para nos marcar, né, nos divulgar e dizer da onde que era feito, da onde é que tiraram, né. Então de vez em quando eu parava para olhar a internet para ver se tinha algum registro, alguma foto de alguém que postou ou de algum lugar que adquiriu, para mim ter ali registros, né? Daí eu fazia o print e postava também lá no meu perfil. Entrava em contato com aquele cliente que postou, agradecendo a confiança, né? Porque muitas pessoas não marcavam a RC Confecções. E muitas notícias começaram a surgir, a aparecer, que eu via que era a minha cortina.
Quando apareceu no Jornal do Almoço, a minha mãe, olha, ela tá curtindo a Renata. E aí eu fui rápido pra ver, né? E era mesmo a minha cortina no Jornal do Almoço, numa casa geriátrica de Porto Alegre, né? Bem conhecida, a Spam. E eu disse, a minha cortina tá aparecendo na televisão, sabe? Foi uma notícia bem bonita, assim. Uma reportagem bem bonita, mas em nenhum momento foi dito da onde que adquiriram, né? E eu lembro que apareciam muitas reportagens, eu via que era minha cortina, porque eu conseguia identificar, eu sabia identificar quando era uma cortina minha ou não, pelo acabamento, né? Pelos ilhós que eu usava, pelas mangas. Só de eu olhar para as mangas eu já sabia se era uma cortina minha ou não. Porque naquela época, quando começou a surgir cortinas, né? Muitas cortinas, muitas divulgações de cortinas, a maioria das cortinas ou era feita com costura, ou era feito com fita, né? As pessoas pegavam fita mesmo e tacavam ali. E a minha não, a minha era com cola e eu procurava fazer selada, né? Eu pegava depois que eu colava com a cola manga, que eu fazia com caninho, e eu queria um caninho transparente também para ficar bonitinho, né? Toda perfeccionista, né? Eu queria que ficasse tudo transparentezinho, bonitinho. Então eu colava, fazia o caninho, fazia a bainha no caninho, depois colava a manga e depois ainda selava, né? Comprei uma chapinha de cabelo pequenininha, fazia toda a volta assim, né? Pra ter certeza, até que queimava a ponta dos meus dedos, ficava ali selando, 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 pra ter certeza que não ia se abrir a manga, né? Então, além da cola, ainda eu selava, deixava uma bainhazinha da manga com a cortina para mim selar bem, derreter bem o plástico para ele colar um no outro, né? Com essa chapinha de cabelo, para ficar bem seladinho para ele não se soltar, né? Então, conforme eu fui tendo mais condição financeira, eu fui aperfeiçoando, né? Fui aperfeiçoando os acabamentos. Então, no começo eu fazia com fita, depois eu consegui e comprei essa chapinha, fui, né? Eu fazia com cola, né? E eu queria com caninho, porque o caninho fazia ficar bem redondinho a manga, né? E também pro caninho ficar bem redondinho, às vezes eu colocava nos balde. Tem foto das mangas dos balde. Pra ela ficar bem redondinha, né? O caninho ficar bem redondinho para as mangas ficar bem, bem feitinha, bem redondinho. Então, de início, eu fazia as mangas e pendurava no varal. Eu coloquei varal pela casa inteira. Eu coloquei varal. Eu desocupei toda a sala. Eu desocupei tudo. Tirei tudo. Tirei sofá, tirei tudo pra fora para ter o máximo de espaço possível. E eu coloquei corda de varal, o Jorge, né, teve lá, todo empacotado. E empacotado que eu digo, ele todo de plástico, né? Porque ele não entrava se ele não tivesse de todo. Que eu morria, eu era neurótica de Deus me livre, alguém entrar lá dentro de casa e levar o e levar a pandemia, né? levar o vírus, né? E aí eu lembro que ele foi lá e pendurou para mim, porque tinha que pendurar mais alto, né? Ele pendurou de cabo a rabo, assim, indo e voltando várias cordas para mim poder ter onde pendurar. Porque eu ia fazendo as cortinas primeiro sem as mangas e ia pendurando para elas não amassar, porque o plástico ele é muito fácil de se amassar, né? Depois de tu deixar ele penduradinho, ele desamassa naturalmente. Só que tem muitas pessoas que não sabem disso, né? Que o plástico ele se desamassa por si só. Só deixar ele pendurado paradinho que ele. Então eu fazia as partes das cortinas já com as bainhas e já ia pendurando no varal. Depois eu já fazia bastante mangas, deixava já várias mangas prontas, também pendurava no varal, para elas também não amassar. Para depois ir colando as mangas, então, né, de uma a uma, fazendo a parte da colação das mangas. Era tudo um processo. Primeiro eu fazia várias só com a bainha, depois eu fazia várias mangas e depois eu ia fazendo a colação das mangas, né? E aí tinha aquele tempinho ali também de esperar secar, né? Eu colocava duas mangas, esperava um pouquinho secar, virava para colocar as outras duas mangas, né? E aí depois eu pendurava elas de novo, depois que eu via que elas já estavam bem sequinhas, eu pendurava elas de novo no varal para fazer o corte, né? Abrir os buracos ali onde a gente passa as mangas e para fazer aquela selação, então aquele acabamento daquela finalização. E só depois daquilo ali que eu dobrava elas bonitinho e empacotava, né? Então era todo um processo, vocês não têm noção a correria, né? E se eu não fizesse isso de trabalhar de madrugada, não dava conta de no final do dia eu fazer o máximo que eu pudesse, porque tinha colocado um dia de prazo de envio, que era o tempo de eu fazer. Mas como começou a toda hora, você vendeu, você vendeu, você vendeu, eu não sabia se eu ficava feliz ou se eu surtava. Eu entrava em pânico, porque chegou uma hora que eu não sabia se eu ficava feliz com as notificações ali, né, que o site manda de você vendeu, ou se eu entrava em pânico porque era mais cortina para fazer, era mais horas de em pé, era mais madrugada dentro, né? E eu fui aumentando os prazos depois para 2 dias, depois eu tive que aumentar para 3, depois eu tive que aumentar para 4, e as pessoas com urgência, né, para receber por conta de, o aniversário da minha mãe, do meu pai, da minha avó, era uma formatura, já é final de semana, ou a empresa vai fazer um evento e queria já a cortina lá, e eu correndo para dar tempo de largar nos correios, né? Os correios, depois, graças a Deus, começaram a passar lá no meu portão para pegar, que no começo eu tinha que eu levar e eu não queria sair de dentro de casa, né? Então quem levava para mim era esse meu amigo Jorge. E depois os correios começaram a passar lá em casa para pegar e aí eu não precisei mais eu sair, né? Então o rapaz do correio passava lá, chamava lá e eu comecei a despachar, né? A minha tia ficava cuidando quando ele chegava para me avisar, minha filha também ia dizer, fica cuidando lá o portão que quando o rapaz chegar, né? Então no final de tarde ali, perto das 6 horas, o correio passava.
E aí era aquela correria, né? Era aquele. Porque eu tive que aumentar os prazos. Porque eu tive que aumentar os prazos, senão não dava tempo. Não dava conta de fazer tudo num dia só, né? A demanda estava sendo maior do que o tempo de processo de fazer cada uma. Só que as pessoas sempre estavam com urgência para receber, né? E elas não sabiam que era só eu fazendo até então. Eu não expunha isso, né? Que era só uma pessoa fazendo, que não tinha equipe, que não tinha outras pessoas fazendo. E eu fui aumentando os prazos até que chegou em 4 dias, né?